Saudações, aventureiros, sejam bem-vindos ao canal Portal de Arvandor. Eu sou o Luiz e estou aqui com o meu amigo Daniel. E aí, Daniel, dá um oi aí pro pessoal. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para falar de construção de cenários. É isso aí. Então, para você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, se já não for inscrito, deixe um like. E principalmente quem quiser de alguma forma ajudar, temos o QR Code do nosso Live Pix aqui ao lado do Daniel aí, né? E também temos você pode ajudar por meio do Superchat também, certo? Ah, não, tá aí ainda, né? Então, vamos falar um pouco rapidamente, né, sobre o passo a passo da questão do world building, certo? Então, o passo número 1 que nós estávamos conversando é a questão da escolha do gênero do sistema de RPG que você vai jogar, né? Então, eu acho que muito embora esse world building ele não necessariamente se resume a RPG, né? Qualquer obra de ficção, seja quadrinho, literatura, qualquer coisa, você tem um world building, certo? E daí você pode utilizar pelo menos os principais passos, né, para a criação de mundo. Porém, como a gente está falando aqui especificamente de RPG, a gente poderia falar que a primeira coisa que a gente faria é escolher um sistema, né? Seja um sistema próprio, que eu acho que é um negócio... Eu compartilho da opinião de que é algo problemático a galera criar sistema próprio. Muitas vezes a pessoa nem tem experiência com RPG, já acha que pode criar sistema próprio. Mas e aí, Daniel, o que você poderia me falar da importância da escolha do sistema, né, na questão do world building? Bom, o sistema ele vai dar o ritmo do seu world building, né? Porque, infelizmente, parte das coisas que você vai fazer tem que estar amparado em alguma regra. E quem vai dizer a regra é o sistema. Aí, no caso de nenhum sistema que você conhecer e você tivesse experiência suficiente, você pode criar o seu para se adequar melhor ao ritmo que você quer dar às suas aventuras. Pronto. E daí, eu acho que atrelado ao sistema, muitas vezes vai vir a questão do gênero, né? Do gênero que você escolheu, muitas vezes, né? Exatamente. Né? Quando você escolhe um jogo, o jogo já está com esse gênero já embutido, né? D&D é fantasia. Se você pegar storytelling, você vai pegar horror pessoal. Isso. Né? Que deveria ser, você compra um complemento e vê o que é que você quer, né? Se você quer Segunda Guerra, Império Romano, espacial. Ou então, muitas vezes tem sistema que deixa em aberto, mas tem sistema que já é meio fechado ali, né? O próprio D&D sempre vai ser meio uma pegada medieval. Pode até variar, mas sempre é muito preso aquilo ali, né? A própria mecânica do sistema é assim, né? Ele vai ter uma fantasia alta, né? Isso para você descrever seu world building, ou você muda muitas regras iniciais de D&D para se adequar a um low fantasy, né? Ou você vai ter que procurar outro sistema que você consiga fazer isso. Eu acho que a maioria, quando decide, não, eu vou fazer o meu mundo aqui de RPG, já tem uma boa ideia do que quer, então eu acho que esses primeiros passos, eles já são passos meio automáticos, né? E aí vem a questão do subgênero. O que seria essa questão aí do subgênero, na tua opinião? Bom, o subgênero a gente já falou muito nas outras lives, né? Então, basicamente dentro do mundo de fantasia, do gênero que você escolheu, se é fantasia ou não fantasia, qual é a tonalidade desse gênero, né? Se vai ser uma coisa mais heróica, se vai ser fantasia ficção científica, né? Que é um tipo de fantasia, né? Ou se você vai querer algo mais pé no chão. Eu quero pé no chão, uma coisa mais realista, mais ambientada na Segunda Guerra Mundial, ou num período específico da nossa história, ou num planeta que emule certas características do mundo real, né? Mas seja ficcional, porém ele obedece nossas leis da física. Obviamente vai ficar um pouco cinematográfico, né? Porque se ficar muito realista, a gente não avança muito a história, e não é o que a gente quer um pouco de adrenalina, né?
Então, acaba que quando a gente sai da fantasia, a gente ignora a parte do avanço tecnológico, que pode ser por tecnologia avançada ou magia, que dependendo do nível são indistinguíveis, né? E usa os equipamentos que a gente teria na época que o cenário está setado. Então, e depois que a gente escolhe o gênero e subgênero, o que seria importante, né? Qual seria o próximo passo, até eu ver? Você já sabe qual o sistema de RPG, qual é o gênero, qual é o subgênero. Na verdade, eu acredito que a pessoa que já foi já tem uma ideia muito boa do que ela quer. Mas vamos dizer, qual seria a próxima tomada de decisão na construção desse mundo, desse cenário? Pronto, então assim, você já fez as principais decisões, né? Eu acho que depois que você sabe o sistema, tá com a ideia do que quer, você já sabe o que quer e com o que vai jogar, o importante agora é você criar definir antes o tamanho daquilo que você quer jogar. Por exemplo, qual é a amplitude da sua ação? Você vai jogar em Gotham, tipo uma cidade basta? Vai jogar somente em Hell's Kitchen? Um bairro é seu universo? Vai jogar num castelo mal assombrado? Como uma vez eu já joguei uma campanha inteira de Dark Ages em um castelo. A gente ficava brincando até que era sair de baixo, a gente não saía dos ambientes. Tinha 3 cenários no RPG inteiro. Ou você vai criar um mundo ou uma galáxia inteira, um multiverso. Então, assim, você tem que ter noção de, beleza, o que é que eu preciso ter para a ação ocorrer? Onde é que vai ser a ação? Vai ser nos 7 mares? Então, tipo One Piece da vida, um mundo cheio de ilha, né? Então, que eu quero que as viagens demorem muito, vai precisar a galera andar, vai ter muita intriga, então eu tenho que ter várias cidades, baronatos. Então, assim, qual é o tamanho que você precisa? Vai ser um continente, um reino, uma cidade? Então, isso aí é uma decisão importante. E daí eu sou da opinião de que a sua ideia inicial deve se basear nisso, né? Você não precisa, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. One Piece que você falou, né? Tem pirata, navio, tarará. Eles não precisam descrever o mundo inteiro como ele é. Eles descrevem somente o mundo possível para aquele cenário ali que eles estão fazendo, né? Opa, tá mudo de novo aí. Criei um cenáriozinho aqui, pronto. Aí, então, eu tava dizendo, você só precisa de definir o mundo possível naquele cenário lá. Tá mudo de novo, viu? Naquele cenário lá. E depois, à medida que for precisando, você vai ampliando e expandindo aquilo ali, né? À medida, você vai criar o cenário, o mundo. Você pode até mencionar o continente todo, esse aqui e tal, mas não precisa detalhar cada coisa, né? Se for numa cidade que a história vai se passar naquela cidade, detalhe aquela cidade. Você pode até mencionar que ela faz parte de um reino muito maior, tralá, mas não é necessário ter todos os detalhes daquilo, né? Quantos animes você não já viu que estamos no grande reino? Exatamente. Ou vamos para a capital do grande reino. Cara, não criou? Não precisa. Pois é. Certo. E daí, com base nisso... Aliás, eu preciso lembrar. Galáxia do Norte. Dragon Ball. Capital do Sul. Pense no world building bem feito. E aí a gente tem a questão da construção do mapa, né, desse mundo. Né? E eu acho que essa construção, aí vem a minha opinião, não sei se é a mesma da tua, mas segue a mesma regra. Você definiu aquilo ali, o que você definiu, você mapeia. O que você não definiu, você pode deixar em aberto, né, para ser ampliado e expandido mais futuramente, né? Porque aí vão ter 2 caminhos, né? O primeiro caminho é do micro para o macro e o outro é o contrário. Então, se no primeiro você já planejou tudo, então você já fez o mapa primeiro. Eu vou criar um mapa e tem gente que é bem detalhista, ele cria toda a geografia antes de criar o cenário. Então você imagina o mundo inteiro, faz
as placas continentais. A partir daí, você cria as cadeias de montanha, os continentes, faz toda a deriva continental. Aí depois, agora que eu tenho a deriva continental, tenho meus continentes, as montanhas estão aqui, eu vou ver as minhas forças de Coriolis para saber onde é que vai a chuva, para a partir daí eu determinar onde são os desertos, as florestas. Então você pode fazer um world building realista, geograficamente falando, ou você pode simplesmente ir lá, meu amigo, é do jeito que eu quero, e vai ter montanha solitária assim, e vai ter grande geleira, né? A gente vê isso em Forgotten, aquela geleira não tem explicação nenhuma, certo? Mas é decisão deles, eles estão apelando para a fantasia para criar locais geograficamente impossíveis, né? Amparados na decisão deles, de que eu quero ter uma geleira aqui, eu boto um deus para congelar tudo e coisa mais normal do mundo, certo? Montanha aqui é um deus que dá um pinote e ele faz uma montanha. Então, é o repique, né, do deus do continente. Então, assim, isso para o world building é tranquilo, você não estressa com isso. Então, você cria lá depois de criar o mapa, né, a gente está aqui na questão da geografia. Então, aí você pode ter outra decisão que é importante em mapa, é saber que tipo de mapa você está traçando, né? Luiz, tu falasse agora do mapa em branco. Então, eu vou mapeando no ponto de vista de jogadores. Então, são os jogadores que mapeiam. Então, quando eles vão avançando, o mestre e os jogadores acabam criando o mundo. Então, o mundo vai se abrindo conforme a exploração do cenário. A outra opção é você já fez um mapão todo bonitinho e você vai fazer um refino, uma coisa que você, porventura, não tenha colocado ali. Era para ter uma vila, ó, mas eu não coloquei, mas tem. Então, você vai acrescentando, dando retoques no seu mapa. E o outro é um mapa também que você pode fazer o mapa político. Você faz um mapa político, ele não tem geografia, ele tem a divisão, isso é importante para aquelas situações de intriga. Ou pode ter feito a geografia e depois inserido a camada política em cima. Não, você pode fazer o contrário se quiser, você faz o mapa político e depois você faz o geográfico. Você cria, porque meu cenário, ele tem um tom de intriga. Então, para mim, é mais importante saber onde estão as pessoas que eu estou me relacionando politicamente do que qual é a geografia do lugar que elas estão. Uhum. Sabe onde é que... Pronto, você vê isso muito naquele... Tem a série de Futurama não, Desencanto, né? Ele tem uns reinos que ele se relaciona, na hora ele diz, isso aqui é pântano, isso aqui é não sei o quê. Então, a geografia é irrelevante, ele está preocupado com as relações que ele tem políticas. Então, é mais importante do que a geografia em si. Então, se seu mapa... eu não sei desenhar, né? Então, eu crio um rascunho lá qualquer. Para mim, é mais interessante o mapa político e o posicionamento das cidades do que saber se é uma montanha. A montanha eu narro, digo que tem, que é floresta, que é pântano, isso é besteira. Certo? Você pode começar assim. E à medida que vai sendo explorado, você, depois que definiu aquilo ali, setou. Pronto, eu disse que era pântano, então aqui é o reino do pântano. Lasquei-me, né? Acabei de dizer isso aqui, certo? Mas você não precisa estar com aquele mapa, um horror de detalhe, até porque tem cenário que isso é irrelevante. Por exemplo, Guerra nas Estrelas, Star Wars. Você tem planetas que tem um bioma só. Planeta deserto, planeta floresta, planeta geleira. Quer coisa mais fácil do que essa? O planeta inteiro tem 2 cidades. Que é a cidade que todo mundo conhece e a cidade que ninguém vai. A área proibida. Não é? Eu tô lá. Tatooine. Tem a cidade e tem a área dos mau elementos. Dos Hutt, dos nômades, Tusk, né? Então, o cenário é um mundo todo com pouco detalhe. Então, porque você só vai uma vez lá. Então, se você tá indo muito pouco, deixa pra lá, pô. Ninguém tá ligando com isso, não. E é um planeta que todo mundo se conhece, né? Né? É aquela coisa, né? todo mundo se conhece. Então, aí pronto. Nessa toada, a gente já falou de mapa geográfico, político e cidades, né? Também. Aí já tá com cidade definida. E eu acredito que nesse Posso ponto... complementar um pouquinho? Depois que a gente fez o mapa, a hora da gente, para fazer o world building, tá, mas beleza, você criou o cenário, dependendo do tamanho, se o tamanho for grande,
essa pergunta não está respondida, mas se o tamanho for pequeno, já está. Que é, qual é o seu ponto relevante? Qual é o seu escopo? Onde é que eu começo? Até porque se você querer pensar, eu estou pensando numa cidade. Seu herói começou na periferia, começou em Manhattan, né? Começou na periferia sei lá, numa vila do seu grande reino. Então você vai definir o escopo daquele seu mapa maior num canto mais micro, que é onde a ação inicial vai se desenrolar. E geralmente é esse ponto inicial que ele vai estar bem mais detalhado do que o restante do mundo, que você vai deixar uma breve sinopse. Em aberto, né, para de acordo com a necessidade, você for crescendo, né? E aí, nessa toada, você pode definir daí povos, nações, países, sistemas de governo, relações, né? Que aí tem a questão política que você falou, né? O mapa político. E daí, com isso, a gente já entra nos NPCs que governam, né? Se você tem uma cidade que é uma monarquia, quem é o rei? Né? Se você tem outro... Eu acho que essa parte aí, Luiz, antes de chegar nos NPCs, a gente vai chegar na trama. Tá, beleza, mas qual é a história que tá rolando ali nesse local? Então, que vai estar relacionada ao gênero, né? O subgênero, né? É capa-espada? Então... houve, sei lá, tem uma princesa que foi sequestrada ou ela está prometida para um dos 7 barões do rei. Certo? Aí você vai ser quem na história? Certo? Assim, onde é que tá essa trama se liga? Né? Quais são os interesses desses, sei lá, esses 5 barões que estão interessados na princesa? Certo? Aí você já está criando a intriga, os interesses, né? Que vai girar. Por quê? Né? É o rei que está velho e quer encontrar alguém que vai ser o novo rei e é quem agradar a filha dele. Mas como é que é o critério de decisão? É ela que escolhe ou o barão que tem que se provar, certo? Para ela. Aí você vai dizer, mas tem um barão que não é barão, ele é falso, ele usurpou. Então, assim, você vai ter que ter uma trama por trás, né? Então, assim, o rei não está nesse clima do rei velho. Que é o contexto, né? Que é o contexto onde é o contexto ali, né? E daí a gente já tem NPC, já tem contexto, e vem a questão do o que seria a próxima coisa, né? Seria a história principal. Seria assim, beleza. A gente tem toda vamos dizer assim, a problemática, onde é que o jogador se insere na problemática, certo? Ou o principal personagem. Isso, então assim, qual é o ponto de inflexão? Beleza, aconteceu isso tudo, mas isso aí já tá acontecendo há muito tempo. Então, beleza. Quando eu tô onde é que eu entro nessa história? Né? Onde é que eu entro? Onde é que as pessoas novas se inserem? Porque você criou 5 barões. Você pode colocar, no nosso exemplo, pessoas entrando em cada um dos lugares. Né? Então você vai ter gente, eu fui criado no baronato A, o outro foi no B, no C, certo? E aí, como é que esses personagens vão se conhecer? Qual é o contexto deles? Qual é o background dessa galera? Qual a relação deles com a trama? Certo? Pode ter bem pouca relação. Pode ser um cara no local errado, na hora errada. Certo? E daí... Tá no lugar certo. E daí o que acontece? À medida que a história for se desenrolando, né, o mundo vai se construindo à medida em que você for precisando, né? A história levou para um determinado lugar, vamos dizer assim, que não foram para cidade nenhuma, foram para um deserto X, que tem lá alguma coisa que eles têm que investigar. Aí detalha, não, nesse deserto tem uma cidade antiga que está em ruínas, e daí você tem que procurar o cálice. Vamos pegar seu enredo. A princesa quer casar. O barão tem que provar que está à altura. Mas ela pede, sei lá, o cálice dourado do deserto de Aquenon. Se você me trouxer... Aí o barão, puta merda, vou ter que contratar um bando de aventureiro para fazer isso por mim. Entendeu? E aí você tá no inicial. Só que os outros barões também estão competindo para esse mesmo desafio. Ou cada um tem um desafio. Ou cada sessão, ela pode fazer um
um teste para o cara. O jogador pode ser um dos jogadores pode ser um desses barões. E o resto do grupo ser sua corte. E tem que nem o Stardust, né? Tinha um rei que tava morrendo, aí ele tira o colar. Stardust, é verdade, é. E buscar o colar que é o herdeiro do trono, né? Que estará à altura do... E aí vai a missão, né? Pois é, então você tem o tom do cenário, que é meu cenário é a princesa que quer casar. Certo? Então, todas as missões, elas são dentro do mesmo contexto que é a trama inicial. E todo mundo está fazendo o arco, né, nessa primeira fase, dentro daquele gênero de fantasia, se for o caso, ou não, né, depende de como você escolher. Vai ser lá, porque podia ser até realista, né, medieval mesmo, tudo. Então ninguém tem superpoder, ninguém tem magia, a gente é só cavaleiro, a gente é mosqueteiro, e a gente está indo realmente para um deserto procurar essa porcaria dessa ruína, e lá ela pode ter pedido um cálice que é sagrado para o povo que vive naquela ruína, para o pessoal do reino principal, que é um baronato e acha que aquele povo é bárbaro. Então, para eles, a gente pode ir lá e conquista lá e traz para cá. É tipo múmia do Egito, traz para cá. Isso aqui eles não têm direito, não. Se a gente for lá pegar, é nosso. Esse conceito de propriedade para os bárbaros é inválido. Certo? E você pode jogar um questionamento para o próprio jogador. A gente está roubando. Né? Você pode deixar isso um dilema moral. O jogador, eu vou lá, descubro que o povo é assim. E aí, é certo atender a princesa? Certo? E aí você tem uma série de conflitos entre os jogadores que estão todos inseridos dentro da trama. Certo? E aí você faz a sequência, se o cara disser, se lasca pra lá, esse povo não prestava, chega lá, descobre que o cálice é sagrado, porque é lá onde eles colocam as criancinhas que eles praticam infanticídio, né? O sangue, né? Então aí você, essas pestes tem mais que tu mais acabar com essa tradição. Problema seu e dos valores morais do grupo, naquele cenário em questão, certo? Então você pode jogar esses elementos na trama e tá tudo dentro, inserido na trama principal, no gênero, usando aquele sistema e no contexto dos jogadores ali que estão resolvendo aquele problema que é só para que a princesa case com o barão. A trama não saiu daquele arco, certo? Então você tá todo o seu cenário, todas as aventuras, porque você pode fazer até uma coisa do tipo As Mil e Uma Noites. A princesa inventou isso para não casar. Então ela fica pedindo coisas absurdas para nunca casar. Sabe por quê? Porque a princesa é uma feminazi. Eu acho que com o que já discutimos, já dá para a pessoa construir, porque assim, a ideia de que tudo tem que estar construído, eu acho uma ideia falha, né? Eu digo mais. Correção, a princesa pode ser uma feminazi ou a princesa pode ser apaixonada por um plebeu e não quer casar com nenhum barão. Mas voltando, o mestre também não é um bom criador de história. Grande parte das histórias passa pelos jogadores. Sim. Os jogadores constroem até mais as histórias do que o mestre. Então o mestre dá só... Ele tá mais pro roteirista em greve. Ele é um árbitro, né? Não, ele é o roteirista em greve. O mestre é o roteirista em greve. A gente acha que precisa dele, até ver as porcarias que ele tava fazendo, né? Porque sem o auxílio dos jogadores dando pitaco, rapaz, é melhor interpretar assim, é melhor ir por ali, porque o jogador às vezes altera a trama. O cara pega, mata a princesa na primeira sessão, e aí, tu vai fazer o quê? Mudou completamente o jogo. É outra história, Entendeu? Outra história. Certo? Então é isso, né? Eu acho que deu pra gente passar aí uma boa ideia do que seria isso, né? Agradeço demais aí a tua participação aqui, Daniel, trouxe grandes acréscimos aí ao tema e espero que todos que estejam assistindo tenham gostado do vídeo, né? Já peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e opinem aí embaixo, né? Falam o que vocês acham, a experiência que vocês tiveram com criação de mundos. Quer falar mais alguma coisa, Daniel? Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui assistindo esse vídeo, que deram like e que contribuem para o crescimento do portal de Arrandor. É isso aí, falou, até a próxima aventura.